Olha, não há bem maior. Não há carro, não há casa, não há apartamento, casa de praia. Eu tive um pastor que dizia: nem uma casa de praia com helicóptero do lado é melhor do que o caminho do Senhor. Então, meus irmãos, fica aqui essa lembrança, fica aqui essa palavra. Não deixe seu filho fora desses aprendizados. Não deixe. Os adolescentes é no sábado. As crianças intermediárias no domingo às 10 horas da manhã. No sábado, após o culto. O culto do sábado é rápido. Os jovens e adolescentes as aulas são no sábado. Criança intermediária no domingo às 10 horas da manhã na escola bíblica dominical. Você traz seu filho e aproveite e assiste a escola bíblica dominical. Amém? A igreja de pé, abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e o 26. Amém, irmãos? Assim nos fala a palavra do Senhor. Irmãos, auxiliam com a palavra, mas a mesma está sendo projetada aqui à frente. Diz assim a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25, diz assim: a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu o sou, eu é que falo contigo. O Senhor fala o nosso coração através da tua palavra lida nesta noite. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Sentado. Seu sangue
Aleluia. Meus irmãos e amigos, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela relata várias palavras de Jesus de uma forma bem direta à salvação. O Senhor, ele usa a palavra dele de sabedoria, de profecia, de conhecimento, de várias formas. E às vezes o Senhor, Jesus, ele usava, ele era tão direto, ele era tão direto nas palavras com as pessoas, que alguns ele disse assim: levanta-te, levanta e toma a tua cama e anda. Estava salvo, estava curado. Às vezes Jesus chegava e dizia assim: vai, a tua fé te salvou. Não. Às vezes o Senhor dizia assim: hoje, lembra? Hoje estará comigo no paraíso. Essas eram as palavras de Jesus. Jesus dizia assim. E hoje nós podemos ver através dessa palavra que mais de 20 versículos da palavra de Deus, Jesus conversando com uma mulher, tentando mostrar para ela que ele era o Messias, que ele era Jesus. Meus irmãos, às vezes, quantas vezes o Senhor se revelou a você e você não viu? Quantas vezes o Senhor às vezes falou ao seu coração e a sua insensibilidade não deixou com que entrasse na sua mente, entrasse no seu coração a palavra de Jesus. E o Senhor nesta noite, Ele te trouxe a este lugar para insistir, para mostrar para você que é necessário reconhecer que Ele é o Messias da nossa vida, que Ele é o Messias, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Sabe por que Jesus conversa com ela, com essa mulher samaritana ali no poço de Jacó? Sabe por que Jesus conversa tanto com ela? Jesus, ele ia para a cruz do Calvário por aquela mulher. Jesus, ele ia ser crucificado por aquela mulher e pessoas como ela, que somos nós. Jesus um dia pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus nos ama. Ele te ama, meu irmão. Ele ama essa igreja. Jesus, ele ama. E olha, e nesta noite ele quer deixar bem claro que ele quer dar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que como houve rejeição da parte dessa mulher samaritana. Sabe por quê, meus irmãos? Olha, os samaritanos não falavam com os judeus. A mulher era samaritana, Jesus era judeu, e eles não se falavam. E Jesus, ele usa tudo que é de ao contrário que o mundo usa para falar o coração do homem. Jesus usa recurso que às vezes nós nem imaginamos. Jesus usa forma de nos falar, de nos abençoar, que nós nem imaginamos, nem passa pela nossa cabeça. Às vezes nós passamos por situações, por permissão de Deus, para entendermos que Jesus é o único Salvador da vida do homem. E Ele queria mostrar isso a essa mulher, e quer mostrar isso para nós nesta noite, que Ele é o único mediador
entre Deus e o homem é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala, meus irmãos, que Jesus ele usa o plano de salvação de Deus, é usado de forma que às vezes nós nem imaginamos. Se eu contar para vocês como foi o meu chamado, para um pouquinho aí, lembra? Jesus te chamou. Lembra de quando você foi chamado para estar aos pés de Jesus? Lembra do primeiro amor que Jesus colocou no seu coração? Às vezes alguns nem lembram mais. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja. Jesus ele usou uma forma especial para tocar na sua vida. Nós falamos hoje de manhã que Jesus curou 3 cegos, não foi? Todos os 3 eram cegos das vistas. Todos os 3 tinham uma cegueira. Mas por que Jesus não curou os 3 da mesma forma? Ele podia ter curado os 3 da mesma forma. Mas todos os 3 Jesus curou de uma forma diferente. Mas todos os 3 foram curados. Porque Jesus é o dono da salvação. Porque Ele é o Todo-Poderoso na nossa vida. Então, meus irmãos, às vezes o Senhor usa de várias formas para falar o coração do homem. E Jesus quer falar o seu coração nesta noite. Porque, meus irmãos, olha só, a palavra nos diz que havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. E Jesus usa isso para falar o coração dessa mulher. E quando Jesus chega para ela, ali no poço, o poço era de Jacó, onde Jacó cavou aquele poço, onde bebeu o seu gado, José bebeu, a sua família bebeu, e aquele poço ali, os samaritanos pegavam água ali. E essa mulher estava ali na hora mais difícil de carregar água na cabeça, às 12 horas do dia, sol quente, causticante. Jesus ia passando por ali em Samaria, mas ele não estava passando por uma casa, ele estava passando ali porque ali era um projeto de salvação dessa mulher. Você veio aqui nesta noite, não veio por uma casa, você veio aqui nesta noite porque Jesus te trouxe aqui neste lugar para falar o seu coração, para falar o coração da igreja. Porque, meus irmãos, nós não iremos vencer se o Senhor não estiver conosco. Nós só iremos vencer se Jesus estiver presente na nossa vida. E a palavra nos fala aqui, meus irmãos, que quando ele para ali para descansar, a palavra relata isso. Essa mulher vem chegando, essa mulher samaritana, e ele faz uma coisa que era diferente, que era ao contrário de tudo que Samaria e os judeus faziam. Ele pede água para beber. A resposta dela foi imediata. Como pode tu, sendo judeu, me pedir água para mim que sou mulher samaritana? Ela chamou a atenção de Jesus. Às vezes na nossa inocência, eu diria sim, ou na nossa incredulidade, chamamos a atenção de Jesus. Mas Jesus quer nos abençoar. E a palavra diz que ela fala isso com Jesus. Jesus diz assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus queria dizer: olha, eu estou te pedindo água, mas eu tenho muito melhor para você. Jesus está pedindo o seu coração nesta noite, mas ele tem muito melhor para você. Ele tem a vida eterna, ele tem a salvação, ele tem tudo, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo na nossa vida, tudo para nos dar. A única coisa que Jesus pediu para ela foi um copo de água. E ela reclama. O Senhor nessa noite só pede um coração para falar com você. Mas nada, não pede. O Senhor não vai pedir. O Senhor não vai pedir o seu bem, o seu dinheiro. O Senhor não vai pedir nada disso. Sabe por quê? Porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa. Mas o Senhor quer nos dar salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, meus irmãos.
Aí ela entendeu, olha o que ela entendeu. Ela entendeu Jesus para essa vida. E ela diz assim: olha, você não tem com o que tirar. Me dá dessa água para que eu não volte mais aqui. Olha o que ela entendeu. Jesus oferecendo água viva, água da eternidade, vida eterna. Ela quer água do poço para não voltar mais aqui. Meus irmãos, o homem, ele leva o espiritual, o que é espiritual, ele leva para o lado, eu diria,